Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo por aí? Professor Leonardo Gonçalves Vieira. Hoje teremos uma aula aí muito importante sobre condições climáticas aí, sobre elementos do clima, fatores do clima, e depois falaremos também sobre o tal do El Niño, tá? Então é um assunto que cai bastante no vestibular, é bem recorrente, e veremos então inicialmente os chamados elementos do clima. Esses elementos do clima seriam elementos que compõem qualquer tipo climático. Então todo clima, todo determinado lugar, ele vai ter uma temperatura, ele vai ter umidade, ele vai ter pressão atmosférica. Independente da condição climática, ela vai ter a atuação desses elementos. Só lembrando e separando, quando a gente fala de elementos do clima, né? Existe uma diferença muito simples, porém importante, entre tempo e clima. Quando a gente fala de clima, nós estamos falando de condições estáveis, nós estamos falando de tipos climáticos, clima tropical, clima equatorial. Então são alterações que elas acontecem ao longo de muitos e muitos anos. Então basicamente você não tem quase alteração nas condições climáticas. O que você tem alteração são nas condições do tempo. Então o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado, o tempo está frio, está quente. Então o tempo tem mudanças diárias, horárias. Já o clima não tem essas alterações, eles são pré-definidos aí com estudos de pelo menos uns 30 anos de análise daquelas regiões, tá? Então, dentro desses elementos que compõem qualquer tipo climático, primeiro a temperatura, que vai ser muito dependente da radiação solar. Essa radiação solar com maior intensidade, então, trará maiores temperaturas, menor intensidade, menores temperaturas. Depois a gente fala de outras características que vão influenciar nessa temperatura também. Umidade. Não sei se você está enxergando aí, acredito que não, mas o ar tem umidade. Então temos partículas de água dispersas no ambiente. Até 2% do ar é água. Essa umidade presente aí, nós conhecemos ela como umidade relativa. Tá? É um valor dado em percentual. E aí você vê muito isso quando tem, por exemplo, corrida de Fórmula 1, alguma apresentação que dependa das condições climáticas. Eles falam lá, a umidade relativa do ar, por exemplo, em 60%. Seria o ideal. Então, do total de água que o ar pode absorver, ele estaria ali com 60%. Seria uma umidade muito legal, muito bacana, ideal para o nosso dia a dia, em torno de 60%, 70%. Umidade muito alta, acima de 90%, por exemplo, já é ruim, dificulta a troca de calor nossa com o ambiente, porque nós transpiraremos menos, você tem uma sensação mais de fadiga, de cansaço e tal. Tanto que quando chove muito, você tem uma certa preguicinha aí, né? E umidade muito baixa também é muito ruim. Umidade abaixo de 20%, 30% já começa a ser complicada. Chegamos aqui na nossa região, aqui no interior de São Paulo, às vezes com umidade até 10%, já seria índice de deserto. Aí quem tem problema respiratório sente muito esse problema, acontecendo isso muito no inverno. E aí você tem uma dispersão maior de gripes, doenças, porque não chove, a chuva limpa o ar, né? E se não chove, esses vírus ficam espalhados pelo ar aí, zanzando por aí, problemas respiratórios eles se intensificam, né? E a gente vai dar uma atenção maior agora à pressão atmosférica. Pressão é a quantidade de ar existente no território, na atmosfera. Nós não estamos vendo, mas ele está aqui para nós respirarmos, né? E aí, a quantidade de pressão indicará, ou melhor, a quantidade de ar indicará se você vai ter uma alta pressão atmosférica ou uma baixa pressão atmosférica. Óbvio, né? Alta pressão, maior quantidade de ar na atmosfera, baixa pressão, menor quantidade de ar, certo? Vamos a algumas análises dessa pressão, que ela é muito importante em condições climáticas. Se liga aí, ó. Quando falamos então da pressão, ela tem relação direta primeiro com a temperatura. Em lugares mais altos, onde a temperatura for maior, você tende a ter uma menor pressão. Por que isso acontece? Lugares com maior temperatura, há uma maior agitação das partículas, certo? Elas ficam mais dispersas, com maior movimentação. Partículas mais dispersas, com maior movimentação, mais distantes umas das outras, pela alta temperatura, causam menor concentração de partículas. Menor concentração, a pressão fica mais baixa, certo? Altitude. Temos dois exemplos aqui, ó.
Quanto mais alto for o lugar, menor será a pressão atmosférica. Tá? Então vamos lá. Lugares mais altos, a pressão é menor. Lugares mais baixos, a pressão é maior. Por quê? Porque o ar ele pesa. Tá? E o ar pesando fará com que o seu peso nas áreas mais baixas seja maior. Ele se acumula nas áreas mais baixas. Portanto, há um acúmulo de ar nas áreas mais baixas, a pressão aumenta. Se você vai para uma área mais alta, uma área montanhosa, sempre no lugar mais alto, você tem menos ar disponível ali. Menos ar, menor pressão atmosférica. Aqui embaixo você tem acúmulo de ar, mais ar, maior a pressão atmosférica. Isso vai causar uma dificuldade muitas vezes até de respiração. Por exemplo, lugares muito altos, quando essa quantidade de ar aqui em cima for muito pequena, teremos o que nós chamamos de ar rarefeito. Quem acompanha futebol aí vê a galera da Libertadores do Brasil jogando na alta altitude, aí jogar com países que têm território na Cordilheira dos Andes, né? E os jogadores brasileiros sofrem muito, dificuldade de respirar e tal. Por quê? Porque o ar é rarefeito. As partículas de ar elas estão dispersas. Então você puxa o ar, inspira e tem a sensação de que ele não vem. Porque aqui na nossa região nós temos uma pressão maior. Então a hora que você inspira o ar, ele vem de maneira mais efetiva. Então nesses lugares mais altos, a menor resistência ao ar, a respiração fica mais dificultosa, mais cansaço. Até a bola, eles falam que a bola fica mais rápida, né, no futebol. Na verdade ela só tem menor resistência do ar, então ela parece ser mais rápida, só que na verdade ela perde menos velocidade devido à menor resistência do ar, tá? E essa diferença de pressão também vai fazer com que as partículas elas se desloquem, tá? Então as partículas elas se movimentam, elas estão em constante movimentação e sempre vão se movimentar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. As áreas de alta pressão são áreas dispersoras de vento. Então, a alta pressão manda vento para outros lugares. A área de baixa pressão é uma área que recebe vento. Tá? Então, se você tem um lugar com muita partícula, outro com pouca, a tendência é ela se equiparar, se equivaler, entrar em equilíbrio, certo? E aí, quando essas movimentações acontecem, você pode ter uma movimentação muito intensa dessas partículas de ar, pode causar movimentos muito grandes devido à intensidade desse movimento. Você pode ter tufões, você pode ter tornados, você pode ter ciclones, você pode ter tufão, o que for. E aí, dentro dessa concepção, quando girar para dentro, você vai ter o ciclone. Então, puxa o ar. O ciclone, ele puxa o ar, que é uma área de baixa pressão. O anticiclone, ele gira para fora, digamos assim. Ele expulsa o ar no seu sentido de rotação. Então, sempre que você tiver diferença de pressão, tem movimentação de partícula de ar. Movimentação de partícula de ar causa vento. Não sei se você já reparou, lembra que você vai para um lugar mais alto desse aqui, esses lugares mais altos venta geralmente bastante. Por que venta muito aqui? O vento sai, as partículas de ar se movimentam da alta pressão para baixa pressão. Portanto, aqui nos lugares mais altos, o vento vai ser mais constante, que é o lugar para onde essas partículas chegam, tá? Certo? Então, essa divisãozinha da pressão aqui, essas informações, elas são muito importantes e regem grande parte das nossas condições climáticas aí. Belezeira? Agora a gente vai falar dos fatores climáticos. Fatores serão condições locais, condições específicas ali, que vão alterar os elementos. Então a temperatura, ela depende da radiação solar. Agora existem alguns fatores que fazem um lugar ter mais radiação ou ter menor radiação. Esses fatores, então, eles alteram essas condições climáticas. Falaremos agora sobre a altitude. A altitude trará menor temperatura, então quanto mais alto for, quanto maior a altitude de um lugar, mais frio vai ser. Nós saímos daqui do interior de São Paulo, vamos para Campos do Jordão, né? Quem vai aí, só porque é mais frio. E por que lá no Campos do Jordão é mais frio? Pelo simples fato de Campos do Jordão é mais alto, por esse único motivo. Então, conforme vai aumentando a sua altitude, vai perceber que a temperatura aqui, ó, ela vai gradativamente diminuindo.
Se você reparar no alto, aqui não, mas quando você tem áreas montanhosas, geralmente no alto das áreas montanhosas, você tem a neve, né? Devido a essa diferença aqui. Então, quanto mais alto for, mais frio vai ser, certo? Outro fator, latitude. Lembra lá, o que é latitude? A latitude influencia no clima, hein? A longitude não. O que seria a latitude? Lembra lá, serão essas linhas aqui então, traçadas paralelas à linha do Equador, né? E essas linhas iriam de 0 graus, linha do Equador, até 90 graus para o norte e até 90 graus para o sul. E a gente costuma dizer que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou seja, quanto maior a latitude, quanto mais próximo do 90, mais próximo do polo, portanto, temperatura menor. Quanto menor a latitude, ó, quanto menor, mais próximo da linha do Equador, mais próximo do zero. Lembrando que a linha do Equador é o lugar que mais recebe luz do Sol da Terra, por isso que é o lugar mais quente, tá? Então, mais próximo da linha do Equador, menor latitude, mais quente. Mais distante, mais frio. A gente percebe isso por essa imagem aqui, ó. Então, no centro da Terra, ou próximo à linha do Equador, né, melhor dizendo, as temperaturas são bem maiores, vai se afastando da linha do Equador, vai percebendo que as temperaturas elas vão gradativamente diminuindo, tá? Então, latitude, não vai confundir latitude com altitude. A ideia geral é a mesma, quanto maior a altitude, mais frio, quanto maior a latitude, mais frio. Mas são condições diferentes, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? São características diferentes. Altitude e latitude não tem nada a ver. Belezeira? Outro fator, no caso dois juntos aqui, continentalidade e maritimidade. Esses dois fatores, na verdade, eles condicionam a localização da sua cidade, do território ali, em relação a estar mais próximo do mar ou no interior do continente. Então, cidades no interior do continente sofrerão influência da continentalidade. Cidades próximas ao mar, maritimidade. Qual que é a diferença que esse posicionamento vai causar? Primeiro, o oceano, ele traz muita umidade para aquela região. Então, quando você tem principalmente correntes marítimas quentes, movimentação de água quente, traz muita umidade. Essa maior umidade, por exemplo, no litoral brasileiro, trará ventos úmidos, esses ventos úmidos provocarão chuvas. Então, normalmente, áreas próximas ao mar, devido a essa atuação de massas de ar, de correntes marítimas e tal, trazem ventos úmidos, provocando chuva, são áreas mais úmidas. Agora, se você tem no interior do território, lá na continentalidade, coloquei, no continente são áreas mais secas. Se você comparar só a posição geográfica, tá? Se você comparar, por exemplo, no interior do território Brasil, Manaus. Manaus está no interior do território, então Manaus é uma cidade mais seca. Não, não é. Porque aí você vai ter um outro fator climático que é a vegetação. Comparando os dois e somente os dois, esquecendo outros fatores que podem vir a acontecer, no interior do continente é mais seco, próximo ao mar é mais úmido, pela umidade que vem do oceano, tá? E a questão da amplitude térmica, lembra lá, o que é amplitude térmica? É variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a amplitude. A gente olhar aqui, ó, 3 cidades, Amiens, Praga e Kiev. Uma cidade, então, marítima, uma cidade interiorana, só que não tão interiorana quanto Kiev, né? E aí você vai vendo aqui as médias de temperatura, ó. Amiens, 3, positivo, e 18. A amplitude é essa diferença aqui, ó. Amplitude 15 graus, tá? Praga, menos 1 e 20. Amplitude 21 graus. E Kiev, menos 6 no inverno e 21 no verão. Amplitude de 27 graus. Ou seja, cidades do interior, continentalidade, terão maior variação de temperatura, terão maior amplitude térmica. Por que isso acontece? Porque o oceano ele é um autorregulador de temperatura. Cidades próximas ao oceano terão essa influência do oceano, que é um autorregulador. Cidades no interior do território não terão essa proximidade com o oceano. A temperatura vai depender muito do nascer do sol, pôr do sol, intensidade de iluminação, ventos e tal. A variação é maior. Belezeira?
Correntes marítimas, movimentação da água dos oceanos, elas se movimentam. E aí, de maneira geral, você vai ter dois tipos de movimentação: de água fria, nas setinhas azuis, e de água quente, nas setinhas vermelhas. As águas frias, geralmente, elas trazem ventos mais secos, né? A água fria evapora menos e tal. Geralmente você tem até uma associação de correntes frias serem causadoras de desertos. Então temos aqui corrente de Humboldt, deserto do Atacama, corrente das Falkland, aqui deserto da Patagônia, corrente de Benguela, aqui deserto do Kalahari. Então você vai ter sempre atuações aí de áreas de correntes frias próximas a deserto. Já correntes quentes, elas se associam a áreas mais úmidas. A água quente traz maior umidade, chove mais. Destaque no Brasil para as nossas duas correntes quentes: corrente brasileira ou corrente do Brasil, provoca muita chuva no litoral brasileiro. E aqui corrente das Guianas, que vai aqui em direção à América Central, também bastante quente. As duas saem da linha do Equador. E destaque para uma corrente quente muito importante, que é a corrente do Golfo, que leva água quente aqui do Golfo do México, dessa região do Caribe aqui e tal, para a Europa, trazendo água quente para aquela região, não quente, mas evitando até o congelamento de algumas áreas marítimas ali e tal. É uma corrente bem importante, principalmente até para a navegação mundial, para impedir que áreas congelem devido à movimentação dessa água mais quente aí, tá? Bom, massa de ar. Então a massa de ar é a movimentação do vento. Então essas massas são ventos que eles têm uma certa periodicidade, eles acontecem em determinadas épocas do ano. Eu vou falar depois no vídeo sobre as massas de ar do Brasil, né, de maneira mais expressiva. E aí, dependendo de onde esse vento surgir, ele vai ter a sua característica. Então, se ele sair de áreas mais quentes, serão áreas equatoriais ou tropicais aí, serão ventos quentes, tá? Se eles saírem de áreas mais frias, serão áreas polares ou serão ventos aí tropicais durante o inverno. Então, dependendo da origem dele, você vai ter uma característica. Ele pode ser um vento alísio, por exemplo, que vem dessas áreas tropicais para as áreas equatoriais, são ventos alísios, ou ventos que saem das áreas equatoriais e vão em direção às áreas tropicais, que são contralísios. E dependendo da origem, né, se ele se originar no continente, e essa origem continental não for em cima de uma floresta amazônica, por exemplo, for uma origem continental tradicional, esse vento tende a ser seco. E se for no oceano, principalmente uma área de água mais quente, temperaturas um pouco maiores, essa massa vai ser bastante úmida. Massa de ar é muito importante para o Brasil. As alterações climáticas no Brasil, as condições são muito afetadas por massas de ar. A gente vai lançar um vídeo no canal aí sobre as massas de ar do Brasil. Certo? Depois, a vegetação e o relevo são alterações mais básicas, mais triviais, né? Então, a vegetação ela vai interferir na temperatura, obviamente. A gente tem até o fenômeno chamado, né, ilhas de calor, que seriam áreas mais quentes dentro das cidades. E um dos fatores das ilhas de calor seria a ausência da vegetação. Então, áreas com maior vegetação trazem conforto térmico, né? A vegetação absorve uma parte dessa radiação, reflete menos. Então são áreas mais frias, tendem a ser, né, com a temperatura um pouco menor. E quanto maior a vegetação, também maior a umidade. Então a vegetação também traz chuva. Por isso é importante aí arborizar as cidades para que elas tenham um conforto térmico, as cidades fiquem menos quentes e tenham uma chuva mais intensa, né? Por isso que o desmatamento é tão ruim. Além de outros fatores também, né? E o relevo, ele pode influenciar na temperatura, como já vimos, áreas mais altas são mais frias, ou na distribuição das chuvas, impedindo que a chuva chegue em um determinado lugar. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes é um grande relevo que influencia muito nas condições da chuva. A gente pegar a América do Sul, essa Cordilheira dos Andes, ela vai atuar como uma barreira para ventos úmidos. Esses ventos úmidos sairiam ali da floresta amazônica e iam para o Oceano Pacífico. A Cordilheira dos Andes, ela impede que esses ventos passem por ela, desviam esses ventos e chegam esses ventos até a região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, provocando chuva. Depois na frente tem um mapinha do Brasil, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? Agora a gente vai entrar, esses são os fatores climáticos, tá? Agora a gente entra nos tipos de chuva. 3 tipos básicos, tá? De chuvas existentes aí. Chuvas orográficas, que são chuvas por influência do relevo.
Então você tem aqui uma área de relevo maior, esse vento vem, alcança maior altitude, alcançando maior altitude, esse vento vai ter um resfriamento, né? Porque a área é mais alta, mais fria. Resfriou aqui, condensou, choveu. Aqui vai ter mais chuva devido a essa disposição do relevo. Aqui fica mais seco. Por exemplo, o Planalto da Borborema no Brasil é um dos responsáveis por isso aqui e da seca no sertão. Um dos, hein? Não é o responsável só não, um dos. Então, tá aqui a chuva orográfica, tá aqui o relevo influenciando na distribuição da chuva. Chuva orográfica acontece em áreas pelo aumento do relevo, diminui a temperatura, condensa, chove. Tá? Chuvas convectivas. Eu costumo dizer que é a chuva padrão, é a chuva tradicional, é a nossa chuva de verão, a nossa chuva do dia a dia aí, que ela acontece devido ao processo tradicional. Da água evapora, alcança maiores altitudes, condensa, se transforma em gotículas, chove, infiltra, evapora. Esse ciclo da água tradicional engloba a chuva aí. Essa chuva seria a chuva convectiva, muito tradicional aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior nós não temos chuva orográfica aqui, tá? No nosso interiorzão. Aqui seria basicamente chuva convectiva e a chuva frontal. Essa chuva frontal, o nome dela já diz, né? Ela tem um choque frontal entre duas correntes, ou duas massas, ou dois ventos, um quente e um frio. Quando há esse choque entre massas quentes e frias, cria-se uma grande instabilidade climática, venta demais, o céuzão fica escuro, parece que vai cair um mundo de chuva, você fala, meu Deus, hoje vai acabar o mundo em chuva, e quase não chove, né? São as chuvas frontais, certo? Basicão. Para encerrar, El Ninho e Laninha. Eu vou explicar o El Ninho. E tudo que eu falar de El Ninho, a Laninha é ao contrário. Ah, então eu não vou falar de Laninha, porque ela é exatamente o contrário do El Ninho, tá? O El Ninho, então, é um fenômeno climático, ele não é um fator, não é um elemento, ele é um fenômeno climático que vai alterar as condições climáticas de vários lugares do mundo. O que acontece no El Ninho? Próximo ao final do ano, chegando aí próximo a dezembro, novembro e tal, uma faixa da água do Oceano Pacífico, ela se esquenta, aumenta a temperatura dessa região aqui. Aumentando a temperatura desta área aqui, você percebe isso, aqui foi o El Ninho de 2015, um dos maiores que a gente já teve aí. Aumentando a temperatura aqui, você vai ter um aumento, uma diferença na umidade, você vai ter uma diferença na pressão, e lembrando a pressão que causa os ventos. Então, se altera a pressão, altera a umidade, altera os ventos. Agora, por que essa água esquenta? Naturalmente, quando não tem El Ninho, você tem ventos que sopram levando esse calor para essa região aqui, ó. Você tem ventos que vão soprando, levando água quente e calor para cá. Quando tem El Ninho, esses ventos eles diminuem muito. E aí a diminuição desses ventos fará então com que a movimentação da água venha no sentido contrário, trazendo então água quente para cá. Quando essa água quente chega aqui, ela vai causar alterações nas condições climáticas. Na verdade, altera não só o Brasil, tá? Altera um monte de lugar. Então, lugares você vai ter mais chuva, mais seca, fica mais quente, fica mais úmido, enfim. Você vai ter alterações em vários lugares do mundo. Para nós, no Brasil, nós temos algumas alterações interessantes, importantes, que afetam muito a condição climática do nosso país, tá? E aí, de maneira geral, para algumas regiões do Brasil, o El Ninho vai trazer muita chuva, principalmente para o sul, e dependendo da intensidade do El Ninho, da força desse El Ninho, ele provoca muita chuva no sudeste também, hein? O El Ninho de 2015, que foi esse aqui, ó, ele trouxe muita chuva para o interior do Brasil. Tanto que foi em 2014 tivemos uma seca absurda no interior. E aí os estudos diziam, olha, com o padrão de chuva nosso, demoraria uns 7, 8 anos para os rios voltarem a ter muita água, as usinas hidrelétricas voltarem ao padrão. No outro ano, 2015, veio esse El Ninho ferradíssimo, choveu absurdamente, em um ano estava tudo completo de água novamente, teve a recuperação do nível total, com portas das usinas foram abertas, enfim. Porque choveu muito, foi um El Ninho muito intenso. Então no centro e sul do Brasil choveu bastante, tá? Já na parte norte e nordeste do Brasil, né, você vai ter condições de seca. Então a seca é maior. Então para o nordeste, por exemplo, o El Ninho é muito ruim. Para nós,
aumenta a temperatura, então vai ficar mais quente aqui pra gente também. Só que muitas vezes também aumenta a chuva, então chove mais, então não é tão ruim assim. Pro Nordeste é bem ruim porque fica muito mais seco. Já a laninha, né, por exemplo, a laninha pro Nordeste seria positivo, porque a laninha traria ao contrário, então a laninha traria uma consequência positiva aí, trazendo chuva para a região nordestina e para a gente trazendo um pouquinho mais de seca, tá? E esse El Ninho também ele vai atuar aqui nessa região, então ele altera as águas aí, a temperatura das águas do Oceano Pacífico, e vai provocar uma alteração também na pesca, tá? Então durante o período de El Ninho, você vai ter uma diminuição aí da atividade pesqueira devido ao fenômeno da ressurgência da água. Não existe a ressurgência aqui, diminui a atividade pesqueira. Beleza, moçada? Bom, é isso, é uma aula longa, cheia de conceitos aí. Dúvidas, assistam de novo ou perguntem aí. Estamos abertos às perguntas, tá? Estudem, se dediquem. No final do ano é sucesso. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Segue o canal aí, se inscreve aí, moçada, dá um like, ajuda a galera aí. Beleza, galerinha? Aquele abraço, bons estudos. Valeu!